É isso mesmo, 3 excelentes fundos imobiliários de tijolo que estão extremamente descontados, na minha opinião, com excelente oportunidade, tá bom? Eu sou o Thiago Bento, o investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você já me acompanha, você já bem sabe que aqui nesse canal eu sigo firme e forte, trabalhando constantemente com acúmulo de patrimônio para obtenção de renda passiva. E eu faço isso investindo na Bolsa de Valores, em fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos, principalmente naquelas ações que estão ali no setor perene. E hoje estou aqui para um vídeo muito bacana, muito legal. Afinal de contas, já faz um bom tempo que eu venho comentando aqui com vocês, que eu venho trazendo essas informações, que os fundos de tijolo estão dando excelente oportunidade. Pessoal, lembrando que tudo que eu vou falar aqui, todas as informações que eu trouxerem para vocês é a minha opinião, as minhas análises, não é recomendação de compra nem venda de ativo. Trata-se apenas de conteúdo didático, para que possamos estudar juntos com a minha análise, com as minhas opiniões. E já faz algum tempo que eu venho falando que, na minha opinião, os fundos imobiliários de tijolo, os bons fundos imobiliários de tijolo, estão com boas oportunidades. Alguns com desconto ali no seu VP, alguns estão com seu VP em 1, ou em 1,01. Porém, são aqueles fundos que habitualmente costumam operar ali, serem negociados acima do PVP, historicamente. Então, na minha opinião, estamos com boas oportunidades no fundo de tijolo, e isso já faz algum tempo. E por que isso vem acontecendo? Porque temos agora uma taxa Selic que ficou estabilizada, ali em 10,5, e a previsão do mercado, a maior parcela do mercado, dos analistas, das casas de análise, dos analistas, é que teremos até um aumento na taxa Selic. Existe uma pequena parte que fala em manutenção da taxa Selic, na próxima reunião do Copom, que acontece na próxima quarta-feira, uma pequena parcela fala em sustentar essa taxa Selic em 10,5, porém a maior fatia das casas de análise, dos analistas, apostam até mesmo uma alta aí de 0,25 pontos na taxa Selic, e que devemos ter altas consecutivas até o final de 2024, e isso para os fundos de tijolo acaba trazendo as suas cotas para baixo. Sabemos que no final do ano 2023 falávamos em uma queda recorrente da taxa Selic nesse ano, que a taxa Selic acabaria em 2024 em 9,5, alguns apostavam em 9,25, com a bolsa chegando a 140 mil pontos, e com os fundos imobiliários batendo cotas altíssimas, batendo ali seus picos de cotas, principalmente os fundos imobiliários de tijolo, que são os que mais oscilam aí com a alta e a baixa da taxa Selic. Porém, isso não aconteceu, Teve uma onda de alta no começo do ano, porém depois, com a estabilização da taxa Selic, a manutenção em 10,5, esses fundos imobiliários começaram a ter queda aí, no valor das suas cotas, e isso deve se manter até ser solucionado essa questão da taxa Selic, se ela vai se manter, se ela vai aumentar. E se ela vier a aumentar, podemos ainda ver por um bom tempo esses fundos de tijolo dando oportunidade. E por que na minha opinião é oportunidade? Porque é assim que funciona. Quando as cotas estão caindo, quando as cotas estão em baixa, quando está abaixo do VP, é a melhor oportunidade de entrada para o investidor de longo prazo. Ao contrário do erro que muitos cometem de querer comprar quando está bombando, e quando está com baixas perspectivas querer vender, ou seja, compra na alta, vende na baixa e tem prejuízo. Muito pelo contrário, o investidor de longo prazo é aquele investidor que reconhece uma crise, reconhece um bom momento de entrada, ele compra na baixa e na alta ele vê aí os seus dividendos, os seus retornos se multiplicarem e ficarem ainda melhores, tá bom? Então eu vou trazer aqui para vocês hoje, sem muita enrolação, 3 fundos imobiliários de tijolo que, na minha opinião, estão com excelente oportunidade. São fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, 2 deles eu tenho na minha carteira, um eu ainda não tenho, mas eu penso muito em colocar em breve esse fundo na minha carteira, porque é um bom fundo de tijolo e eu gosto muito de fundo imobiliário de tijolo. Lembrando que fundo imobiliário de tijolo são aqueles fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, eles possuem imóveis físicos. Fundos imobiliários do tipo papel são aqueles fundos imobiliários que investem em dívidas do setor imobiliário. E hoje nós vamos falar de fundos imobiliários de tijolo, tá? Então eu quero, antes de começar aqui a falar do primeiro fundo, pedir para que você se inscreva no canal, ativando o sininho, Estamos aí rumo a 500 inscritos, estamos crescendo cada dia mais e eu preciso da sua ajuda. Para você não custa nada e para mim ajuda demais, Então eu sempre trago aqui conteúdo que agrega, conteúdo de valor, que te motiva, que te incentiva a traçar uma excelente trajetória de investidor. Então vem comigo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixa o like no vídeo para ajudar nosso engajamento, que é só progresso, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então o primeiro fundo que eu quero comentar com vocês aqui hoje é um fundo de tijolo. É um fundo base 10, ou seja, é um fundo bem acessível. A partir aí, a cota dele aí é bem próxima do valor de R$10, Ali com R$10, um pouquinho mais, você já consegue estar investindo nesse fundo, que é o GGRC11, pessoal. O GGRC11,
É um fundo imobiliário do tipo de tijolo, né, que é ali que investem em galpões logísticos e também em galpões industriais, tá bom? Algumas informações desse fundo para você hoje, que eu trago aqui, ó. Hoje, nesse momento, a cotação do GGRC, né, estamos aqui utilizando, né, mais uma vez, o site do Investidor 10, tá bom, pessoal? Eu sempre gosto de usar o Investidor 10 porque tem informações bem pertinentes e relevantes para os nossos estudos, né? Hoje, uma cota dele está custando o valor de R$ 10,67. Ele entregou um dividend yield de 10,32% nos últimos 12 meses, o que é um bom dividendo se tratando de um fundo de tijolo, tá bom? E aqui é que está, pessoal, o desconto, né? Ó, ele está com o seu PVP em 0,94. Ou seja, um PVP de 0,94, né? Quando ele está com um PVP em 1, significa que ele está sendo negociado pelo seu valor justo. Acima de 1 está caro, abaixo de 1 está barato. Então aqui um PVP em 0,94, isso nos mostra que esse fundo está sendo negociado com 6% de deságio, ou seja, ele está 6% a mais barato do que o seu valor justo, do que deveria o seu valor patrimonial, ou seja, o valor patrimonial dele é 1 e ele está sendo negociado a 6% mais baixo do seu valor patrimonial. Okay. Podemos ver aqui, está com, que ele possui uma boa liquidez diária, né, uma liquidez diária ali acima de R$ 1 milhão todos os dias na bolsa de valores. Essa liquidez ela é importante porque ela diz, né, se você vai ter facilidade ou não para comprar e vender suas cotas, ou seja, um fundo que é negociado em 1,7 milhões de reais todos os dias na bolsa, é um fundo, né, que te remete aí que você vai ter facilidade para comprar e vender suas cotas porque ele é bastante negociado. E mesmo com essas quedas recentes, ainda assim ele está com uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,57%, pessoal. Como podemos ver aqui, né, o valor patrimonial por cota deveria ser de R$ 11,33, porém hoje é possível comprar o GGRC a R$ 10,64, tá bom? Aqui, mais algumas informações, né? Podemos ver que ele é um fundo do tipo tijolo, né? É um fundo híbrido, ele tem uma gestão ativa, o que é excelente, e a vacância dele, pessoal, está zerada, ou seja, essa vacância, ela nos fala de quanto do patrimônio, né, dos imóveis do fundo imobiliário está vago, ou seja, está sem alugar. Por quê? Porque quando está sem alugar, é dinheiro que deixa de entrar. E aqui no GRC não tem vacância nenhuma, ou seja, todos, 100% dos seus imóveis estão alugados e gerando receita, tá bom? Aqui ele mostra uma taxa de administração de 1,10% ao ano, né? Número de cotistas, mais de 132 mil cotistas, né? No fundo, valor patrimonial de 11,33 e aqui, como último rendimento, ele pagou o valor de 9 centavos por cota, ou seja, para cada cota do GGRC, você recebeu aí o valor de 9 centavos, tá bom? Aqui podemos ver, né, que nos últimos 5 anos ele pagou um dividend yield médio de 10,56% ao ano e o atual está em 10,32%, pessoal. Aqui em valor, né, ele já vem aqui há um bom tempo, né, desde o mês de novembro de 2023 que ele vem pagando aqui o valor de 9 centavos por cota, pessoal. E aqui uma passada rápida nos imóveis. E aqui uma passada rápida nos imóveis do GRC, podemos ver que ele aqui, ó, ele tem 6 imóveis no estado de São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Goiás, 2 em Minas Gerais, aí tem um no Rio de Janeiro, um em Pernambuco, um em Mato Grosso, um na Paraíba, um no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina, né? Esses são os imóveis, né, do GRC, lembrando que ele investe em imóveis em galpões logísticos, né, do setor logística e também em galpões industriais, tá bom, pessoal? Então vamos direto para o nosso segundo fundo. Estamos aqui então, pessoal, com o nosso segundo fundo imobiliário, também de tijolo e também um fundo base 10. Estamos falando agora do GARI 11, pessoal. O GARI 11, né, que recentemente mudou do GALG 11 para o GARI 11 e hoje ele é um fundo híbrido, né, que investe tanto em galpões como também no setor urbano, tá certo? Hoje uma cota do GARI 11 está pelo valor de R$ 9,16, né, com R$ 10 você já compra uma cota, também é um fundo base 10. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 11,20%, o que é excelente em se tratando de um fundo de tijolo, tá? Ele está com um BVP de 0,98, ou seja, assim como o GRC, ele está descontado, está oferecendo aqui 2% de desconto, né, no seu valor da sua cota, e ele tem uma liquidez diária ainda melhor que o GRC, né, é uma liquidez diária de 5,23 milhões todos os dias na Bolsa de Valores e teve uma valorização nos últimos 12 meses, mesmo com essa queda de 12,5% no valor da sua cota, né? Aqui o gráfico do GARI 11, a evolução de preço, podemos ver que o seu valor patrimonial justo deveria ser de R$ 9,35, porém hoje você consegue comprar pelo valor de R$ 9,18, PVP aqui em 0,98 e também um patrimônio acima de R$ 1 bilhão, o que é um excelente patrimônio. Mais algumas informações, né? Também é um fundo de tijolo, né? Aqui é um fundo híbrido, uma gestão também ativa, também não tem vacância, pessoal, o que é muito bom para um fundo de tijolo, certo? Aqui taxa de administração dele de 0,94 a 1% ao ano sobre o PL.
Número de cotistas, mais de 225 mil cotistas, né? 225.369 cotistas, né? Valor patrimonial aqui de 9,35 e ele pagou, assim como o GGRC, o último rendimento de 9 centavos por cota, ou seja, para cada cota que você adquiriu do GARI 11, você recebeu 9 centavos, né, no último mês, no último pagamento que ele fez de dividendos, ok? Aqui com relação ao dividendo, né, nos últimos 5 anos, ele pagou um dividend yield médio de 12,78% e o atual está em 11,20%, né, um excelente dividendo. Aqui em valor, né, ele já tem também, desde o mês de fevereiro de 2024, ele vem pagando o valor de 9 centavos por cota, né, vinha pagando o valor de 8 e aumentou em janeiro de 2024 e segue pagando esse valor de 9 centavos por cota, o que é um excelente dividendo, tá? Vamos também dar uma passada rápida pelos imóveis do GARI 11, né? Assim como fizemos com o GGRC. E podemos ver que o GARI 11 ele possui 8 imóveis no estado de São Paulo, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul, 2 na Paraíba, 2 em Alagoas, 2 no Distrito Federal, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco, 1 no Maranhão e 1 em Goiás, pessoal. Esses são os imóveis do GARI 11. Agora vamos então para o nosso último fundo do vídeo de hoje, que é um fundo de shopping. Dessa vez é um fundo base 100. Pessoal, chegamos então aqui ao último fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês hoje. Na minha opinião, é o melhor fundo de shopping da Bolsa de Valores e que está oferecendo uma excelente oportunidade, na minha opinião. Trata-se do XPML 11, pessoal, né? Ou seja, o XP Malls, o fundo aí de shoppings da XP, pessoal. Podemos dizer que nesse momento, uma cota do XPML 11 está sendo negociada a R$ 112,05, ou seja, já é um fundo base 100, a sua cota é próxima do valor de R$ 100. Não trata-se mais, né, de um fundo base 10. Ele pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 9,61%, né? E o seu PVP, pessoal, em 0,94, ou seja, é um excelente fundo, um fundo de ancoragem, no meu ponto de vista, é aquele fundo para fazer uma excelente base, porque é um fundo que já vem há muito tempo, né, tendo bom desempenho, demonstrando bom desempenho, entregando bons rendimentos, né? E está com desconto, pessoal. Liquidez diária absurda, né? Acima de 12 milhões de reais, negociado todos os dias na Bolsa de Valores, ou seja, você não vai ter dificuldade nenhuma para comprar ou vender as suas cotas do XPML 11 e ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 11,55%, pessoal. Podemos observar aqui, ó, que o valor patrimonial por cota justo dele deveria ser de R$ 119,69. Porém, hoje é possível adquirir, né, cotas do XPML 11 por R$ 111,95. Lembrando que o XPML 11 passou por uma reavaliação de seus imóveis recentemente e os imóveis valorizaram, ou seja, o seu valor patrimonial aumentou. E com isso, hoje, ele está dando oportunidade de desconto para quem quer comprar as suas cotas, ok? O valor patrimonial aqui é absurdo, né? De 6,6 bilhões de reais, né? São muitos shoppings que tem no portfólio desse fundo, né? Podemos ver aqui também que é uma gestão também ativa, né? Um fundo de tijolo. Aqui na vacância, ele já possui um pouco de vacância, né? O que é totalmente comum para fundos de shopping, né? Dificilmente você vai encontrar um fundo de shopping que não tenha nenhuma vacância, mas ele está aqui em 4,4, que é totalmente aceitável, né? Taxa de administração de 10,55% ao ano e número de cotistas aqui, pessoal, 475 mil cotistas, ou seja, é um dos maiores fundos imobiliários em número de cotistas da Bolsa de Valores hoje, tá bom? Eu acho que fica atrás apenas do MXRF11, se não me falha a memória. Se bem que o XPML11 e o HGLG11, eles ficam ali disputando o segundo lugar, mas não me falha a memória, atualmente o XPML11 é o segundo fundo em número de cotistas maior da Bolsa de Valores, ok? Aqui o valor patrimonial dele por cota e com multi-rendimento ele pagou o valor de 92 centavos por cota, ou seja, para cada cota que você tem do XPML11 você recebeu o valor de 92 centavos, ok? Aqui, pessoal, em relação ao dividendo yield, né, nos últimos 5 anos ele tem um médio de 6,67% e o atual está em 9,61%. Esse médio, pessoal, muito, né, aqui afeta muito a questão da pandemia, porque na época da pandemia os fundos de shopping tiveram muito prejuízo, né, os shoppings ficaram vazios, ficaram fechados e eles não pagaram dividendos, então isso afeta muito aqui, tá bom? Então podemos aqui o atual, né, seria mais interessante pra gente, que é de 9,61%, tá bom? E em questão de valor, né, ele vem pagando aqui, né, 3 meses consecutivos, né, valor de 93 centavos, podemos ver uma boa evolução, né, aqui da pandemia, né, passou por dificuldades, depois vem aumentando e chegou aí a esse valor muito bom de 92 centavos por cota, certo? Agora vamos dar uma passada nos imóveis do XPML11, né, ver aonde estão localizados os seus shoppings. E aqui, pessoal, com relação aos shoppings do XPML11, podemos ver que 11 shoppings estão no estado de São Paulo, a maior parte, né, o que é totalmente normal. No Rio de Janeiro,
4 shoppings, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, aqui em Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, né, com um shopping em cada um. Lembrando que o portfólio do XPML11 ele é formado por excelentes shoppings, muitos shoppings de alto padrão no portfólio do XPML11, ou seja, um excelente fundo de tijolo com muita qualidade, um fundo de ancoragem que, na minha opinião, está dando uma boa oportunidade de entrada, está com excelente desconto, na minha opinião, ok, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Papai do Céu abençoe muito a sua vida, os seus investimentos e falou, valeu!